Senhor meu Deus, olha para nós aqui, meu Senhor. O Senhor sabe o quanto eu estou olhando para o Senhor e necessito apenas do Senhor. Deus, se não tivesse ninguém aqui nessa noite, mas o Senhor já havia dito que estaria aqui, eu chegaria com tudo para te louvar. E o teu servo rumou, Senhor, desde o Rio de Janeiro até aqui. E o Senhor sabe a sua condição. O Senhor sabe o que colocou em sua mente, no seu coração. E se o Senhor permitiu que ele aqui estivesse, é porque o Senhor quis. Nós muitas vezes pensamos que somos nós, mas é o Senhor que comanda tudo. Então, meu Deus, fale conosco. Estamos felizes porque o Senhor é bom. E o Senhor tem estado conosco. Usa o teu filho, ó Pai. Senhor, desagrava os nossos ouvidos e tira todo o orgulho, toda a dor, todo o pensamento que não te agrada. Porque para esse tempo, para esse momento, o Senhor não escolheu Paulo, Abraão, Jonas. O Senhor não escolheu Elias nem Eliseu. O Senhor escolheu a nós. E nós queremos dar tudo que temos e somos ao Senhor. Então que esta noite aqui nesse lugar, meu Deus, que possa subir aos céus uma adoração e que o Senhor receba. Eu não vim aqui para outra coisa, meu Deus, senão para te adorar. Então usa o teu filho como se fosse mais uma extensão do teu poder e usa-nos para glorificar o teu nome enquanto isso, porque o Senhor merece em todo tempo. Fique conosco, fale conosco em nome de Jesus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Quantos estão felizes com Jesus? Diga glória a Deus. Que bom estarmos reunidos e unidos em torno do nome de Jesus, para a Ele prestarmos o nosso culto de louvor, de adoração e também de gratidão a Deus pelo 12º ano de existência desta igreja, deste ministério, a quem eu quero manifestar as minhas congratulações, minhas felicitações, rogando ao Senhor que esta igreja se mantenha autêntica, verdadeira, genuína, seguindo os passos de Jesus. Talvez um dos maiores desafios das igrejas nos dias atuais não seja simplesmente reunir o povo, mas seja seguir aquele a quem devemos imitar, que é Jesus. Nós estamos sendo tentados a imitar diversos modelos, mas o nosso modelo supremo é Cristo, o homem perfeito. A Ele é quem nós devemos seguir. A Ele, portanto, a honra, a glória, o louvor por esta noite, por esta oportunidade e por mais esse tempo que esta igreja está completando. Minha gratidão ao pastor da igreja, ao pastor Ricardo, pela franquia do púlpito, pelo convite. Eu costumo dizer que o púlpito da igreja pertence ao pastor da igreja. Se o pastor da igreja quiser pregar em todos os cultos, ele pode fazer isso, e nenhum de nós podemos questionar ou reclamar acerca disso. Então, quando nós assumimos o púlpito de uma igreja, da qual nós não somos o pastor, a gente deve manifestar a nossa gratidão ao pastor da igreja. E assim, então, eu faço ao pastor, mas também faço ao pastor Rafael Lino, que não está presente, está viajando, mas foi ele quem fez a mediação do convite, e também agradecer ao irmão evangelista pastor Elvis, que está me acompanhando aí por telefone nos últimos dias e de alguma maneira me prestando auxílio para a minha chegada até aqui. Como disse o pastor, eu tive um pouco de dificuldade, na verdade, de até vir conforme eu planejei vir. Eu sou cardiopata, né? Então eu tomo 12 remédios por dia para o coração. Além de ser cardiopata, ainda sou pessoa com deficiência física, ainda que não pareça, mas sou no braço esquerdo ou no membro superior esquerdo. Então eu viria do Rio de Janeiro dirigindo, já não é aconselhável, minha esposa fica muito preocupada, e além da questão da deficiência, e a minha irmã missionária Fernanda sabe como que eu dirijo. Ela diz: só você tenha juízo, vigia na estrada, porque eu sou bem acelerado, viu, irmão? Só Jesus da minha vida. Parece até que eu não tenho a deficiência. Numa ocasião recente, que eu estive em Louveira, em Campinas, um irmão saiu do Rio de Janeiro por volta de 3 horas da madrugada, de Queimados, e eu moro na Zona Oeste, que fica 1 hora praticamente de distância de Queimados. Ele chegou em Louveira, era quase 9 horas da manhã, eu cheguei junto com ele, e a previsão era que eu chegasse umas 10 horas da manhã, e eu cheguei 1 hora e pouca de antecedência. Eu sou meio acelerado na estrada, e minha esposa, sabendo disso, e sabendo que a minha pressão está muito irregular, ela sugeriu que eu não viesse de carro. Eu tive que solicitar uma pessoa para me trazer em cima da hora, e Jesus é bom que me trouxe
e eu estou conseguindo aí me controlar, né? Eu acho que eu estou meio ansioso esses últimos dias, aí a pressão vai lá para cima, para além do problema cardíaco que eu já tenho descoberto em 2019, nasci com ele e Deus me guardou durante todo esse período, viu, irmãos? Eu tenho um desvio, na verdade, nas artérias coronárias, e esse desvio acaba recebendo o nome de ponte miocárdica. Na verdade, o correto é que as artérias do coração passem por fora do músculo do coração para irrigá-lo. E no meu caso, as artérias fazem um desvio e passam por dentro do músculo do coração. Então, quando o coração faz um movimento de sístole, ele pressiona as artérias, diminui o fluxo sanguíneo, e isso aumenta a probabilidade do infarto, do AVC, gera cansaço. Pelo meu cardiologista, eu nem pregava, irmãos, e eu digo para ele, eu vou morrer pregando, mas não vou te obedecer não, viu? Aí a irmã missionária Fernanda disse, qual a orientação que o seu médico lhe concede? A orientação dele é quando minha pressão ficar alterada para eu correr para o hospital. E eu disse a ela, por ele eu vou viver só internado, irmão. Então é óbvio que a gente procura ter um pouco de prudência, de cautela, mas Jesus vai guardando a gente. Eu disse ao pastor Elvis por telefone, eu falei, fique em paz, pastor, não vou morrer agora não. Ainda que eu saiba que quem tem promessas de Deus morre sim, viu, irmão? Mas eu creio que Deus ainda vai me deixar um tempo na terra para cumprir o propósito dele. Você pode dizer glória a Deus? Eu quero louvar a Deus pela vida da minha amiga Fernanda Spolodoro, pastor Vicente, mesmo não presente, sua mãe. Eu, na verdade, conheci essa igreja através da Fernanda, salvo engano, há uns 2 anos, pastor Ricardo, o senhor talvez não lembre. Eu fui pregar em Louveira, embora já tenha pregado lá no congresso, estendendo as mãos necessitadas algumas vezes, mas o pastor Rafael, lá de Louveira, organizou uma programação evangelística, missionária, e me convidou para pregar num sábado. E eu preguei lá no sábado, e no domingo eu fiz alguma coisa que eu não me recordo o que, e à noite era ceia aqui, e a Fernanda sugeriu ao senhor que o senhor me recebesse aqui, e o senhor franqueou o púlpito, e eu preguei no domingo aqui na ceia do Senhor, e eu quero louvar a Deus pelo senhor me permitir retornar a essa igreja, e louvar também a Deus pela vida da Fernanda. Fernanda é amiga da nossa família, uma pessoa que nós estimamos, não apenas ela, mas toda a sua família. Eu quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias, por gentileza. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo é o de número 23. Eu vou pedir excusa, ou perdão aos irmãos, para fazer uma leitura um pouco extensa, e ao término da leitura você se assenta, por favor. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo é o de número 23. Vamos fazer a leitura a partir do versículo de número 1. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. A partir do versículo 1. Eu vou ficar mais calmo hoje, que eu prego também amanhã à noite, senão vocês não vêm amanhã à noite. Então o pastor vai ficar mais light hoje, mais comportado, e amanhã, como eu vou embora na segunda-feira, então amanhã eu posso falar um pouco mais. Evangelho de Jesus, segundo escreveu o evangelista Lucas, capítulo de número 23. Os que encontraram, por favor, digam achei. Diz assim a palavra do Senhor. E levantando-se toda a multidão deles, o levaram a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: havemos achado este pervertendo a nossa nação, proibindo dar tributo a César e dizendo que ele mesmo é Cristo, o Rei. E Pilatos perguntou-lhe, dizendo: tu és o Rei dos judeus? E ele respondendo disse-lhe: tu dizes. E disse Pilatos aos principais dos sacerdotes e à multidão: não acho culpa alguma neste homem. Mas eles insistiam cada vez mais, dizendo: alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Então Pilatos, ouvindo falar da Galileia, perguntou se aquele homem era galileu. E sabendo que era da jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também naqueles dias estava em Jerusalém. E Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito,
porque havia muito que desejava vê-lo, por não ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. E estavam os principais dos sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência, e Herodes com os seus soldados desprezou-o, e escarnecendo dele, vestiu de uma roupa resplandecente, e tornou a enviá-lo a Pilatos. E no mesmo dia Pilatos e Herodes entre si se fizeram amigos, pois dantes andavam em inimizade um com o outro. E convocando Pilatos aos principais dos sacerdotes e os magistrados e o povo, disse-lhes: haveis-me apresentado este homem como pervertedor do povo, e eis que, examinando-o na vossa presença, nenhuma culpa de que o acusais acho neste homem, nem mesmo Herodes, porque a ele vos remeti, e eis que não tem feito coisa alguma digna de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. E era-lhe necessário soltar-lhes um pela festa. Mas toda a multidão clamou a uma, dizendo: fora daqui com este, solta-nos Barrabás. Barrabás fora lançado na prisão por causa de uma sedição feita na cidade e de um homicídio. Falou, pois, Pilatos, querendo soltar a Jesus, mas eles clamavam em contrário, dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Então ele, pela terceira vez, lhes disse: mas que mal fez este? Não acho culpa alguma de morte. Castigá-lo-ei, pois, e soltá-lo-ei. Mas eles instavam com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e os seus gritos e dos principais dos sacerdotes redobravam. Então Pilatos julgou que devia fazer o que eles pediam, e soltou-lhes o que fora lançado na prisão, por uma sedição e homicídio, que era o que pediam, mas entregou Jesus à vontade deles. O último versículo lido nesta noite, versículo 26. E quando o iam levando, tomaram certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas, para que a levasse após Jesus. Quantos podem dizer amém pela palavra de Deus? Tome o seu assento, por favor. Meus amados e queridos irmãos, tenho para mim, e acredito que seja um consenso entre os que me ouvem, ou pelo menos a maioria, que este texto que nós lemos, a despeito da sua extensão, sobretudo no ápice da leitura deste texto, é muito familiar a nós, uma vez que diz respeito aos julgamentos pelos quais Jesus Cristo passou durante a sua vida, e por que não dizer no final da sua vida, ou no período que precedeu a sua morte vicária ou sacrificial. O capítulo de número 23 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista Lucas, bem como o final do capítulo 22, sobretudo os versículos 63 ao 71 do capítulo 22, dizem respeito aos julgamentos pelos quais Jesus Cristo passou. Obviamente que eu não estou me referindo a 4 instâncias de jurisdição, até porque na cultura judaica não haviam essas 4 instâncias. Como a guisa de exemplo, no Brasil não há 3 instâncias de jurisdição, ainda que às vezes a gente crie essa suposta ideia, achando que os tribunais recursais são, na verdade, uma outra jurisdição, como, por exemplo, o Superior Tribunal de Justiça ou o Supremo Tribunal Federal. A bem da verdade, no Brasil nós temos apenas 2 instâncias, a primeira, ou o primeiro grau, e o segundo grau, e as denominadas instâncias, que na verdade nem são consideradas instâncias no sentido mais técnico da palavra, e sim instâncias no sentido popular de recurso.
como, por exemplo, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, ainda que algumas ações possam começar pelos tribunais, como, repito, o STJ, o STF. A bem da verdade, Jesus Cristo passou por esses julgamentos porque, a partir do primeiro, que não tinha, ou o órgão não tinha competência para aplicar a condenação que julgou adequado condenar Jesus. Se nós observarmos o versículo de número 63 ao 71, Jesus Cristo passa pelo seu primeiro julgamento, que é o julgamento pelo Sinédrio. E ao passar pelo julgamento, tendo o Sinédrio como seu julgador, que tinha uma função tríplice, qual era a função do Sinédrio? A função pontifícia, pois debatia questões de cunho teológico, a função política, porque também funcionava como uma espécie de senado federal em território judaico, composto por partidos políticos que eram também religiosos, por exemplo, fariseus, saduceus, mas também tinha uma função jurisdicional, ou função jurídica. E ao analisar as acusações que foram apresentadas acerca da pessoa de Jesus, o Sinédrio concluiu que Jesus Cristo era digno de morte. Contudo, o Sinédrio não tinha competência para aplicar a pena de morte à pessoa de Jesus, razão pela qual o versículo de número 1 do capítulo 23 que lemos, diz-nos o texto que o Sinédrio remeteu Jesus Cristo a Pilatos, que era governador da Judéia, representando o Império Romano em terras judaicas. E Pilatos, ao receber Jesus Cristo, ele na verdade representa o segundo julgamento pelo qual Cristo passou. E ao julgar Jesus Cristo, Pilatos concluiu que não havia culpa alguma, pastor Ricardo, em Jesus Cristo. Essa declaração pilatiana é uma declaração que precisa ser interpretada, ou pelo menos analisada por nós, em duas vertentes ou em dois aspectos. A declaração da boca para fora, que era uma verdade, e a declaração do seu coração, que não era genuína. Quando ele disse que não achou culpa alguma em Jesus Cristo, no coração dele, ele está dizendo isto simplesmente para não atender a expectativa dos judeus. E qual era a expectativa dos judeus? Que Jesus Cristo fosse morto. E Pilatos não tinha um bom relacionamento com os judeus. E para não agradar aos judeus, ele declara publicamente que não achou culpa alguma em Jesus. No entanto, ainda que essa não seja a verdade do seu coração, a verdade declarada por Pilatos teologicamente é correta, pois em Jesus Cristo não havia culpa alguma. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, materializado no Novo Testamento, representado no Antigo Testamento, pelo Cordeiro, por exemplo, pascual, que não podia ter defeito, não podia ter mancha, não podia ter mácula. Era um cordeiro que não podia ter nenhum tipo de questão nele que pudesse comprometer o seu próprio sacrifício. Em outras palavras, o cordeiro deveria ser irrepreensível. Jesus Cristo, de fato, não tinha nenhum pecado e não cometeu nenhum pecado em nenhum momento da sua vida. Jesus é o homem perfeito. Nele, teologicamente falando, não havia culpa alguma. Nada obstante, a declaração de Pilatos também visa atender ao desejo e ao alerta da sua própria esposa, que tiveram um sonho no qual Jesus Cristo manifestou-se a ela, e ela muito ficou perturbada por causa deste sonho. E ela então disse ao seu marido Pilatos: não te entremetas no negócio deste justo, pois por causa dele muito tenho sofrido. Então Pilatos publicamente emite a sentença dele acerca
da acusação que haviam feito contra a pessoa de Cristo. E qual era a acusação? O versículo de número 2 diz qual era a essência da acusação feita contra Jesus. Diz o texto que Jesus Cristo estava sendo acusado de proibir dar tributo ou pagar o tributo a César. Ora, que acusação não tão bem fundamentada, pois o próprio Jesus Cristo, num dado momento do seu ministério, disse aos seus discípulos: dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E num outro momento, os discípulos sem recursos aparentemente para pagar os impostos, e Jesus Cristo consegue encontrar o dinheiro para pagar os impostos na boca do peixe, para justamente não ficar devendo o tributo a César. Porém, diante dessa acusação, Pilatos conclui que ela não tem fundamentação, mas, repito, não era uma verdade do seu coração. Então ele diz: não achei culpa alguma neste homem. Diz-nos a Bíblia que naquele tempo soube Pilatos que Herodes Antipas, que era o tetrarca da jurisdição onde Jesus Cristo morava, na Galileia, estava na região, razão pela qual Pilatos remeteu Jesus a Herodes, que, por assim dizer, há muito desejava ver a Jesus. E quando Jesus Cristo apresenta-se diante de Herodes para ser julgado por ele, diz-nos a Bíblia que Herodes esperava que Jesus Cristo fizesse algum sinal. E Jesus Cristo sequer respondeu palavra a Pilatos. Pilatos, então, raivoso em razão de Cristo não ter alimentado as expectativas que ele nutria acerca da pessoa de Jesus, começou a escarnecer dele, a zombar dele, e não satisfeito, impôs a ele uma veste resplandecente e devolveu Jesus Cristo a Pilatos. E diz a Bíblia que Pilatos e Herodes eram inimigos, mas por causa de Jesus e por causa do Cristo da cruz, ou melhor, por causa da cruz de Cristo e do Cristo da cruz, tornaram-se amigos. A Bíblia nos dá ainda a informação que Pilatos toma novamente Jesus e leva Jesus ao quarto julgamento. Resumindo, primeiro julgamento de Jesus pelo Sinédrio, segundo julgamento de Jesus pelas mãos de Pilatos, terceiro julgamento de Jesus pelas mãos de Herodes, quarto julgamento de Jesus pelas mãos do próprio povo, que naquele contexto, em razão da festa, tinha a oportunidade de solicitar ao governador romano em território judaico que liberasse um preso, e diz-nos o texto que haviam dois presos, um preso, a saber Barrabás, acusado de sedição e de homicídio, não só acusado, comprovadamente culpado, diferentemente do outro preso, a saber Jesus, em quem Pilatos não havia achado culpa alguma. Pilatos então coloca as duas pessoas acusadas para que a multidão ou a população judaica decidisse a quem deveria ser solto, e o povo disse: solta Barrabás e crucifica Jesus. E Pilatos disse: não achei culpa alguma neste homem. Aliás, se você ler o texto, por 3 vezes Pilatos fez a mesma declaração: não achei culpa alguma neste homem. E por 3 vezes ele faz uma outra declaração: castigá-lo-ei e soltá-lo-ei, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei, castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E mesmo assim, a palavra do povo foi: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mesmo Pilatos contrariado, não querendo crucificar a Jesus, está no texto, e redobravam os gritos dizendo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Pilatos então, não conseguindo controlar a pressão do povo e cedendo à pressão do povo, crucifica Jesus. Diz-nos o texto, ou melhor, decidiu crucificar Jesus. Diz-nos o texto que Jesus então sai da cidade de Jerusalém em direção ao Gólgota, que ficava fora das portas da cidade, e à medida em que Cristo caminhava para ser crucificado,
um homem por nome de Simão, que veio de Cirene, no continente africano, que era judeu e provavelmente estava no continente africano em razão da diáspora, e tendo em vista que Jerusalém não conseguia hospedar a todos, ele hospedava-se fora da cidade de Jerusalém, e o desejo dele, como o desejo de qualquer judeu que ia a Jerusalém participar da festa da Páscoa, era adentrar no templo. Para tanto, era inspecionado pelo sacerdote na sua túnica, que verificava na túnica branca se ela tinha mancha, se ela tinha alguma mácula, e ele deveria, portanto, entrar sem nenhuma sujeira na roupa. Por qual razão? Porque na hora que o sacerdote recebesse o cordeiro daquele judeu que foi para participar da festa da Páscoa, ele sacrificaria o cordeiro, pegaria o hisopo, que era uma espécie de esponja, molharia o hisopo no sangue do cordeiro e aspergiria o sangue na roupa do homem ou do judeu que estava com a túnica branca. Era o sonho de todo judeu. E se você está atento, daqui a pouco eu falo mais, o sonho de todo judeu era ter apenas, pastor Ricardo, uma gota do sangue do cordeiro na vida. E ele não sabia que o cordeiro ia dar um banho, e não apenas uma gota de sangue nele, no caminho para o Gólgota. Percebam que eu estou tomando esse tempo, explicando-lhes de maneira muito laconizada, resumida, esse texto que muitos de nós, ou quase que todos nós conhecemos, para dizer aos irmãos, sobretudo no segundo, terceiro e quarto julgamento, não vou me ater ao primeiro, mas sobretudo os três últimos julgamentos, possuem lições práticas e profundamente relevantes para quaisquer cristãos, mas nesta noite festiva, diria, para uma igreja. Se uma igreja deseja ser relevante, se uma igreja, pastor Ricardo, deseja ser bíblica, se uma igreja deseja de fato ser a igreja de Cristo, ainda que uma igreja local, inevitavelmente ela precisa se enquadrar dentro das verdades contidas neste texto e o que lhes direi nesta noite. A primeira verdade está presente no versículo de número 2. Diz no texto, não apenas no versículo 2, mas também no versículo 3, que diante da acusação acerca da pessoa de Jesus Cristo, no seu segundo julgamento perante Pilatos, Pilatos fez um questionamento a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção e pedir que você fique muito atento ao que eu vou lhes dizer. Pilatos, versículo 3, glória a Deus pela vida dos irmãos da mídia, que eu falo e eles colocam um texto. Pilatos, no versículo 3, questiona Jesus, dizendo: tu és o rei dos judeus? E Jesus Cristo respondendo disse: tu o dizes. Ora, ao lermos esse texto, obviamente que ele não está claro para nós. Por que ele não está claro para nós? A pergunta feita por Pilatos, sim. A resposta de Jesus Cristo concedida, não. Não está clara neste texto. Permita-me lhes convidar a ir ao capítulo 18 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, versículo de número 33. E percebam o que está escrito a partir do versículo 33. A Bíblia diz: tornou, pois, a entrar Pilatos na audiência. Ou seja, isso demonstra claramente que Jesus Cristo estava sendo julgado, pois a própria Bíblia chama de audiência. Pilatos torna a entrar na audiência e chama a Jesus, redobre atenção, e disse-lhe: tu és o rei dos judeus? Vejam a resposta de Jesus, não registrada por Lucas, mas registrada por João. Respondeu-lhe Jesus: tu dizes isto de ti mesmo, ou disseram-te outros de mim? Versículo 35, Pilatos respondeu: porventura sou eu judeu?
a tua nação e os principais dos sacerdotes entregaram-te a mim. Que fizeste? Perguntou Pilatos a Jesus. Versículo 36, e aqui a sua atenção precisa ser triplicada. Respondeu Jesus: o meu reino. Ora, ele é questionado se é rei, e a resposta é: o meu reino. Quando ele começa dizendo o meu reino não é deste mundo, ele está implicitamente dizendo: eu sou rei. Aleluia. Só que o meu reinado e o meu rei não é deste mundo. Eu não vim para ser rei dos judeus apenas. Aliás, desde a eternidade eu sou rei dos reis, senhor dos senhores. Mas o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Versículo 37, disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Percebam a resposta. Eu para isso nasci. Aleluia. E para isso vim ao mundo. Ou seja, nasci para ser rei. E para isso eu vim a este mundo, para ser rei. Aleluia. E para isto eu vim dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Qual é a conclusão? Pilatos pergunta: qual é a tua identidade? Tu és rei? E Jesus Cristo claramente disse: sou. Mas o meu reino não é deste mundo. Mas se tu queres saber a verdade, eu sou rei. A despeito do risco que correria, e de fato correu, que culminou na sua própria morte, Jesus Cristo não teve nenhum medo, nenhum receio de tornar pública a sua identidade até então não revelada, muitas vezes publicamente. Ele fazia questão de não revelar quem ele de fato era. Muitas vezes ele dizia: vai e não conte nada a ninguém. Noutra ocasião ele pergunta aos seus próprios discípulos: quem dizem os homens que eu sou? E aí os discípulos respondem. Ele nunca, ou não diria nunca, durante quase todo o seu ministério, Cristo nunca revelou plenamente a sua identidade. Ele fez isso apenas nos últimos dias da sua existência. E na ocasião do seu julgamento, ele é questionado se é rei, e ele não teve nenhum medo de assumir a sua real identidade, deixando para nós uma lição. E qual é a lição para a igreja? Uma igreja que deseja ser autêntica, verdadeira, relevante, ela não pode ter, minha amiga Fernanda, medo, receio de assumir a sua real identidade na terra. Nós vivemos um tempo e um contexto em que as pessoas têm medo de assumir a sua real identidade, temendo ser perseguido, temendo ser caluniado, temendo ser difamado, querendo ser aceito na faculdade, no trabalho, na empresa, na vizinhança. Mas eu vim aqui nessa noite lhes dizer que um crente que se preza, ele não tem medo das consequências do cristianismo que ele professa. Eu não vou negar a minha identidade. Nasci crente, morrerei crente, sou crente, ando com crente. Nós estamos sendo tentados a ocultar a nossa identidade. Tem algumas igrejas, vai começar, viu, irmão? Tem algumas igrejas que a gente não pode pregar santidade. Tem algumas igrejas que a gente não pode pregar contra pecado, porque tem pastor que não gosta. Eu sei que o senhor é um homem crente, sério, mas tem igreja que não pode. A identidade da igreja é tudo menos aquela que ela deveria ter. A nossa identidade não é modificável e nem ajustável. A gente é santo e não negociaremos. A gente é separado e não negociaremos. A nossa identidade não está à venda. A nossa
nossa identidade não está no balcão de negócio. A gente ainda continua sendo sal e luz do mundo. Eu não estou aqui para perder meu tempo e nem tampouco para negociar quem Deus quer que eu seja. Ele me chamou para ser imitador de Jesus, e eu serei. Se o meu colega não concordar, paciência para ele, mas eu não serei crente 007. Eu vou revelar: eu sou crente, eu sou santo, eu sou assembleiano, meu filho. Jovens, adolescentes que são pressionados para ocultar a identidade, zombados pela própria identidade que possuem na fé. Quando alguém tentar ofender você, ou tentar macular a tua identidade, não tenha nenhuma dificuldade de deixar as pessoas constrangidas. Ah, por que você não vai ao motel com seu namorado? Porque eu sou crente. Aleluia. Por que você não bebe? Porque eu sou crente. Não fica fazendo meias palavras, não. Fala logo quem você é. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. É porque que você não vai na festa da empresa? Porque lá é um ambiente que não convém com a fé que eu professo. Eu não me sinto tão à vontade numa mesa que tem garrafa de uísque, garrafa de vinho. Eu não vou negociar a minha identidade. Ah, porque você está solteiro e não namora o ímpio? Porque eu sou crente, e crente não namora ímpio. Ora, porque você não aposta nos betes da vida e nem no tigrinho? Porque eu sou crente, e crente não aposta nos betes e nem no tigrinho. A nossa identidade não está no balcão de negócio. Crente, porque você não faz tatuagem no teu corpo? Porque eu sou separado, eu tenho uma identidade cristã e ela não será negociada. Eu nasci para imitar a Jesus. Aquilo que ele é, eu serei. Aquilo que ele foi, eu também vou ser. Agora permita-me tratar num outro aspecto, mas eu preciso provocar como um bom assembleiano. Raiz. Você não está numa igreja batista, nem na presbiteriana, nem na metodista. E todas essas igrejas são sérias, as quais eu amo. Mas aqui a nossa identidade é pentecostal. Nós somos da Assembleia de Deus e não negociaremos a nossa identidade. Ai, para que esse glória a Deus alto? Aqui é assim mesmo, meu filho. Se não quiser ouvir um glória a Deus alto, você vai numa igreja que não dê glória a Deus, porque aqui a gente dá glória a Deus. Porque esse povo levanta a mão, é a nossa identidade. Porque esse povo fala em outras línguas, é a nossa identidade. Para de caçoar de línguas estranhas, dons espirituais. Essa é a nossa identidade. Essa igreja é uma igreja que nasceu há 12 anos, mas ela não vai abrir mão da identidade de quando ela nasceu. A gente é quem ainda fala em línguas, a gente é quem ainda acredita na manifestação dos dons espirituais. Se você quer chegar no culto todo amofoadinho e sair mais bonito do que entrou, parou na igreja errada. Aqui a América e borra, aqui a gravata vai pro lado, aqui a gente salta, a gente pula, a gente sai cheio de Deus. Irmãos, você não está no cinema não, tá? Nem no teatro. Permita-me. Tem uns irmãos na Assembleia de Deus. Eu sei que cada um tem uma personalidade, mas se deixar no culto e pensa que está em casa. Aí deita na cabeça do namorado, faz carinho, cheira cangote, cheira perfume, para dar um glória a Deus. Glória a Deus. Quando o Corinthians faz gol, tu grita e até xinga. Quando o Palmeiras vence, tu fica doido. Foi campeão. Nunca, né? Mundial. Mas foi campeão da Libertadores. Você deve ter ido para Palestra Itália, para o antigo local
local onde era o jogo do Palmeiras. E aí você chora pelo Santos que não ganhou, chora pelo Neymar que voltou, chora pelo Palmeiras que não foi campeão, chora pelo Corinthians que foi rebaixado, chora pelo São Paulo. Pelo amor de Deus, aí quando chega na igreja pensa que está num teatro. Não confunda pelo fato de ter luz de neon e as luzes se apagarem em um dado momento, que você está no teatro, não está nem no cinema. Você está numa igreja, e essa igreja é a Assembleia de Deus. A gente não vai negociar a nossa identidade. Essa igreja é uma igreja pentecostal, bíblica, espiritual. A gente ainda acredita no continuismo dos dons espirituais. Se você não acredita, vá congregar numa outra igreja, mas para de minar o fogo do Espírito neste arraial, porque este arraial ainda tem a identidade pentecostal. Não negocie a sua identidade. Uma igreja séria não negocia a sua identidade. Segunda verdade. Eu vou parar daqui uns 20 minutos. O senhor não me deu tempo, nunca faça isso, pastor, comigo. Se deixar, pastor, eu falo 1 hora, 1h30, 2. Mas eu vou vigiar para voltar amanhã, né? Diz o texto que Pilatos declara: não achei culpa alguma neste homem. Eu já expliquei o porquê ele declarou isso. E ele achava que a declaração dele iria livrar Jesus da morte, sem ele saber que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Pilatos é aquele tipo de gente que acha que as declarações dele ofuscam as determinações e os desígnios divinos. E uma igreja autêntica, séria, verdadeira, não segue fundamentada em palavras verbalizadas por homens. A nossa vida é guiada pelo que Deus já declarou na sua palavra. Eu não dependo do que os homens dizem para ser o que Deus quer que eu seja. Eu não dependo do que os homens declarem para eu acreditar no que Deus já disse a mim. Eu tenho uma palavra para liberar sobre a tua vida. A minha e a tua vida não é conduzida pelo que os homens declaram, ainda que algumas ações humanas possam interferir na nossa vida. Eu não sou nenhum tolo ou desconhecido ou desavisado para lhes dizer que as ações de um presidente da república numa economia não vai interferir na nossa vida. Interfere, mas não vai determinar sobre a nossa vida, porque a nossa vida está na palma da mão daquele que está sentado no alto e sublime trono. Pilatos, achando que iria livrar Jesus daquilo que o Pai já havia determinado, ele estava declarando na tentativa de livrá-lo. Mal ele sabia que o Senhor eterno já tinha determinado dos céus: o Filho está morto e veio a este mundo para materializar a sua morte na cruz do Calvário. Aquilo que Deus falou, aquilo que Deus determinou, aquilo que Deus designou, não haverá homem que vai mudar, ainda que eles possam tentar mudar. O médico diz 3 meses de vida, mas se Deus falou, vai viver, vai viver. Os médicos dizem, não há solução, o caso é câncer terminal e só tem 2 anos de vida. Passa 1 ano, passa 2, passa 3, passa 4, passa 5, passa 10, e o médico diz, eu não sei o que está acontecendo, já era para ter morrido, mas a gente sabe o que está acontecendo. A última palavra é daquele que está sentado no alto e sublime trono. Quem acredita nessa verdade, levante a mão para adorar ao Senhor. Portanto, meu amigo, minha irmã, minha amiga, não guie a sua vida pelo que os homens falam. Os homens mudam, Deus não. A palavra que o homem dá hoje, ele já não cumpre amanhã. Aquilo que Deus falou há 30 anos, está valendo ainda hoje. Aleluia. Caleb sabia muito bem disso, e Caleb disse, já se passaram 45 anos, dá-me a minha porção. E Deus disse, está de pé, o que eu te prometi ainda está de pé.
nem a tua velhice vai impedir de contemplar o que eu te prometi. Se Deus prometeu salvar, Ele vai salvar. Se Deus prometeu libertar, Ele vai libertar. Se Deus prometeu abrir, Ele vai abrir. Se Deus prometeu ajudar a igreja e fazer ela pagar o terreno que comprou, não haverá dificuldade econômica na nação e nem em São Paulo que vai impedir a conclusão do pagamento e nem tampouco a construção de um novo templo, porque a mão de Deus está sobre a igreja é dele, a igreja pertence a ele, a igreja foi comprada por ele, não há homem nenhum que vai fazer a mão de Deus retroceder na direção que ele já determinou. Quem acredita nessa palavra, será se você pode dar um brado de glória ao Pai, de louvor ao Filho e de adoração ao Espírito Santo. Terceira verdade, diz o texto, versículo de número 5, que Pilatos recebeu a seguinte acusação também acerca de Jesus pela boca do povo. Falaram de Jesus: alvoroça este povo. Aleluia. Ensinando por toda a Judéia, começando desde a Galileia até aqui. Graças a Deus por isso. Eu sei que a palavra alvoroçar, à luz do dicionário Oase, Aurélio, Globo, fica ao seu critério, pode ter o sentido de balbúrdia, mas não é o caso aqui. Jesus nunca balburdiou lugar nenhum. Jesus não é revolucionista político, Jesus não é anarquista, ele veio para impactar o mundo. Se você quiser mudar a palavra alvoroçar por impactar, transformar, é uma boa coisa. Ensinando a palavra de Deus, vai doer, mas não vai embora, porque a igreja não foi chamada para alvoroçar o mundo, apertando a urna eletrônica, o número 13, nem o 22. Nossa transformação na sociedade, como agentes de Deus que somos, não vem a partir nem de políticas públicas, ainda que elas sejam importantes, e nem de políticos. Porque nós, melhor do que todo outro homem que não confessa a mesma fé que nós, sabemos que o problema da sociedade não é político e nem políticas públicas. O problema da sociedade nasceu no Éden, a queda de Adão no pecado, e não se resolve problema de pecado com política pública e nem com político, e fica um monte de crente igual bobões brigando nas redes sociais pelo político A, pelo político B, achando que o político A, B, C ou D vai mudar alguma coisa. Ninguém mudou desde a redemocratização. Sarney não mudou, outro que o substituiu, Fernando Collor de Mello, não mudou, Itamar Franco não mudou, Fernando Henrique Cardoso não mudou, Lula não mudou, Dilma não mudou, Temer não mudou, Bolsonaro não mudou, Lula novamente não está mudando. E aqui eu não estou falando mal ou bem de política, eu estou dizendo que eles nunca cumprirão o papel que só a igreja pode cumprir. Então não tente transferir para políticos e política a responsabilidade que é nossa. Quer ver os prostíbulos fecharem? Prega a palavra. Quer ver a criminalidade diminuir? Prega a palavra. Quer ver moradores de rua saírem da marginalização? Prega a palavra. Quer ver alguém largar a corrupção? Prega a palavra. Quer ver alguém sair da prisão e ser um homem digno na sociedade? Prega a palavra. Eu não fui chamado para alvoroçar falando de Karl Marx, falando de Max Weber, falando de Adam Smith. Eu fui chamado para pregar a palavra de Deus. É ela que impacta os corações, é ela que alcança o pecador, é ela quem transforma. Se você quer aplaudir ao Senhor, aplauda. Está escrito aqui: compartilhe Jesus. Não é para compartilhar bolsonarismo, compartilhe Jesus.
Não é para compartilhar lulopetismo, compartilha Jesus. Você fala o dia todo de política, mas não fala de Jesus. Você defende o dia todo o teu candidato favorito, mas não fala de Jesus. Teu candidato não transformou a tua vida. Teu candidato não morreu na cruz por você. Teu candidato talvez vai ser preso, o outro já foi, e a vida vai continuar. O nosso maior e a nossa maior referência é Jesus. É dele que eu quero falar, é sobre ele que eu quero pregar, porque foi ele quem morreu em meu lugar. E aqui eu não estou dizendo que você não deve se envolver com a política. Deve, porque é o seu papel enquanto cidadão. Eu gosto de política, estudo um pouco de ciência política, mas não sou apaixonado por políticos e nem por ideologias, porque eu sei que o que me guia não é progressismo nem liberalismo. O que me guia é a palavra da verdade. É ela que vai alcançar quem precisa de Jesus. Aí tem uns crentes de mal na igreja. Você votou em fulano, e você em ciclano. Não quero assunto. Um crente não vota em fulano, um crente não vota em Beltrano. E porventura voto salvou alguém? Eu sei que o voto revela um pouco de quem somos, mas se alguém reduz a minha salvação a um voto, eu estou invalidando ou inviabilizando a justificação pela fé. Eu não sou justificado por quem eu voto ou em quem eu voto. Eu sou justificado por aquele que me amou primeiro. Quando nem eu mesmo o havia escolhido, ele já morreu em meu lugar. Será se tem gratidão nos teus lábios nessa noite? Será se tem adoração na tua vida para entregar a Ele? Porque Ele te escolheu. Você não precisa apertar o número dele, porque nem número Ele tem. Você não precisa escolher Ele, porque Ele nos escolheu primeiro. E é por isso que a gente não está no inferno, porque a mão dele foi lá no mercado de escravo, onde nós estávamos condenados, depravados, onde nós estávamos destinados à ira de Deus. Ele foi lá e nos reconstruiu, ou está nos reconstruindo a imagem do homem perfeito que é Cristo. É por ele que eu me deixarei gastar, é por ele que eu sofrerei, é pela causa dele que eu irei, é por ele que eu me manterei de pé. Alvoroça a tua faculdade. Faça da tua faculdade o teu campus missionário. Alvoroça a tua sala de aula. Faça dela o teu campo de evangelização. Alvoroça o teu salão de cabeleireiro. E faça de modo que cada cliente que entre lá para fazer o cabelo seja evangelizada pelo teu comportamento, mas também pela palavra de Jesus que sai da tua boca. Alvoroça cada um dos passageiros que entrarem no teu carro quando você estiver dirigindo no Uber. Alvoroça a tua empresa e mostre para os seus funcionários que você é um crente fiel, e faça ver ele e faça Jesus aparecer na sua vida de tal modo que ao olharem para você possam ver Jesus em você. Nós fomos chamados para isto, e para isto estamos ainda na terra. É para impactar cada beco, cada viela, cada cidade, cada bairro. Eu vim do Rio de Janeiro declarar que você e essa igreja foi chamado para impactar São José dos Campos, Caçapava, Jacareí, Taubaté e até mesmo a capital de São Paulo. Que essa igreja abra outras igrejas e outras igrejas sirvam a este propósito, e impactar a sociedade pregando Jesus. Ele vive, ele reina, ele morreu em nosso lugar. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve voltará para buscar a sua igreja. Nós pregamos o Evangelho. Não acharam culpa alguma nele, embora o acusaram de não pagar tributo, embora o acusaram de alvoroçar a sociedade pregando a palavra. Diz a Bíblia que Pilatos então remeteu Jesus a Herodes Antipas, que há muito desejava vê-lo. Tem gente que tem uma expectativa tão grande por Jesus. Tem gente até que tem uma expectativa pelo culto. É lícito. Hoje é festa da igreja, vou botar melhor roupa. Maravilha. Vou colocar o melhor terno. Que bom. Herodes tinha expectativa. A questão é que a vida dele
não estava alinhada com o mesmo nível de expectativa que ele tinha. Ele tem expectativa de ver Jesus, mas quem é Herodes? O homem que adulterava com a mulher do seu próprio irmão. Quem era Herodes? O homem que mandou matar o primo de Jesus, cortando a cabeça dele. Aliás, isso era de família, até o avô dele, o grande, Herodes o grande, mandou matar até criança. E aí um assassino, um adúltero, vai para o culto, permita-me, onde Jesus está, e senta no banco e diz: quero sinal. Qual é o milagre que o Senhor vai fazer hoje? O que é que o Senhor tem para mim hoje? Qual é a minha bênção? Conhece alguém assim? Com a vida toda errada, que vem para o culto querendo determinar a Jesus o que ele tem de fazer e o que ele tem de falar, e se Jesus não fazer e não falar, ainda vai embora. Não gostei do pregador. Você não tem que gostar do pregador, você tem que receber a mensagem. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Você não tem que gostar do culto, porque o culto não é para você, o culto é para Deus. Você tem que entregar o culto a Ele. Mas tem gente que pensa, como disse já há pouco, que está no teatro, está no cinema, que veio assistir. Você não vem assistir culto, você vem prestar culto. E quem vem prestar culto não vem ver sinal. Quem vem prestar culto vem ofertar aquilo que veio entregar: o seu louvor, a sua adoração, a sua rendição, o seu sacrifício. Porque culto, amados, não é caixa eletrônico 24 horas. Eu sei que no mundo digital, pós-moderno, tecnológico, já tem alguns caixas 24 horas que aceitam depósito imediato, mas a maioria deles você não deposita nada, você só saca. Tem crente que pensa que culto é saque. Vou buscar minha bênção, vou buscar minha vitória, vou buscar o meu milagre, vou buscar o meu sinal, vou buscar minha resposta. É por isso que quando ele chega aqui, ele parece estar com a mão presa, com os pés presos, com a boca amarrada. Porque ele só veio retirar, não veio entregar nada. Culto não é retirada, culto é oferta. Culto é serviço. Culto é entrega. E deixa eu falar uma verdade aqui. Deus não tem palavra alguma, a não ser de conserto, para quem tem vida errada. Ele quer sinal em Jesus, sem palavra alguma, está dizendo: para você eu não tenho nem sinal e nem palavra. E não lhe respondeu palavra alguma. O que Herodes quer, e eu preciso dizer, muitas igrejas também querem: espetáculo. Que Deus lhe guarde, pastor Ricardo. Que Deus guarde essa igreja. Pois muitas, nos dias de hoje, viraram casa de espetáculo. Culto virou evento. E às vezes é evento, viu? Com acento agudo no é evento. É evento mesmo, é evento. Problema, confusão. De culto não tem nada. Virou espetáculo. Não há nenhum problema, não é crítica o que eu vou falar aqui. Apagarem as luzes na hora do louvor. Mas tem igreja que é proibido acender luzes, para dar essa sensação de que a gente está numa casa de espetáculo. Tem igrejas que você não precisa mais trazer Bíblia impressa. Bíblia é característico do cristão, é identidade cristã. Você veio do trabalho, não deu para levar a Bíblia, a minha é um pouco grande dentro da bolsa, porque pesa, é compreensível. Agora você sair de casa, vir para o culto, não trazer a Bíblia, e dizer que o celular é a Bíblia, o celular, o dia que for a Bíblia, a gente perdeu o juízo. Celular não é Bíblia, celular é celular, celular contém a Bíblia, mas não é a Bíblia. Mas a gente já não vem mais para o culto com a Bíblia, e tem algumas igrejas que parece que a gente é proibido de usar a Bíblia, só pode ter Bíblia no púlpito, porque só tem uma luz para o pregador ou o pastor ler, só ele pode ler. Nós estamos cada vez mais nos descaracterizando enquanto igreja. Eu respeito cada tradição, mas tem algumas igrejas que pastor agora virou tão playboy que ele precisa subir para o púlpito com a calça arrochada, parecendo um cantor sertanejo, precisa subir para o púlpito com a calça rasgada. As irmãs precisam viver indecente para demonstrar que elas não são agora as irmãs antigas da Assembleia de Deus e que elas estão modernizadas. Eu quero nessa noite lhes relembrar que a igreja ainda continua igreja. Igreja não é casa de espetáculo. Aqui a gente não vende milagre por oferta. Aqui a gente não vende sinal por semente. Dá 100 para ganhar um milagre,
gastar 200 para ganhar resposta, não. Aqui é entrega a tua vida para ser crente, e a gente não faz promessa falsa. Aqui é uma igreja séria. Aqui a nossa promessa é pregar o evangelho genuíno de Jesus. Mas tem lugar por aí que é espetáculo, tem moto fazendo pirotecnia, tem cabo de aço fazendo descer Homem-Aranha, tem igreja que joga fumaça e faz de tudo menos pregação da palavra. Mas eu vim nessa noite dizer: a chama da igreja não é espetáculo, ainda é palavra, oração e adoração. Palavra, oração e adoração. Que essa igreja não se perca, que essa igreja não se enverede pelo caminho dos stand-ups da vida, que cobram cachês absurdos para fazer o povo rir, mas nunca pregam a palavra. E tem alguns crentes, desculpem, que adoram rir no momento que não é para rir, é para refletir. Eu não estou dizendo que você não pode rir. Sou professor, também sou pedagogo, eu sei da importância da ludicidade para a compreensão de verdades. Agora, o tempo todo, transformar dons espirituais, como tem, desculpa a expressão, um babaca que hoje mora nos Estados Unidos, que ficou rico às custas de caçoação com os dons espirituais, com as línguas estranhas. Hoje nós estamos vivendo esse tempo, as pessoas brincam com as coisas de Deus, se enriquecem com brincadeiras nefastas e depois vão morar em outro país, tendo eles ficado ricos à custa de ingresso pago por crente que paga para rir de zombaria com as coisas espirituais, e aí tiram até o púlpito da igreja para fazer um palanque, um palco. A igreja não é palco, a igreja não é palanque, culto não é show, culto não é evento. Essa programação festiva que começa hoje, ou começou hoje e encerra amanhã, não é simplesmente uma festa, é um culto, é uma igreja, é um ambiente de adoração, e nós não iremos negociar, porque nós não estamos em casa de espetáculo. Foi Jesus quem disse: a minha casa será chamada casa de oração. Por isso ele expulsou quem queria fazer da casa dele um balcão de negócio. Se isso se aplicasse hoje, meu pastor, eu acho que não teria espaço para 90% dos pregadores e cantores que cantam por este país. Virou espetáculo. Eles precisam cobrar caro para cantar e para pregar. Eles precisam chegar por último para mostrar que são estrelas. Ninguém pode chegar perto deles, não pode dar paz do Senhor a eles, não pode tirar foto com eles. E se quiser falar com eles, fala com a secretária deles. Eu não estou dizendo de pessoas que têm uma demanda muito alta e que realmente não têm condições de atender. Eu estou falando de gente besta, nariz empinado, que se esqueceu que há 20 anos não tinha nem o que comer e morava na rua. Aí Jesus Cristo salva, liberta, ainda dá um ministério e faz pregar e ser conhecido. E daqui a pouco, quando você liga, ele faz um monte de questionamento: quantos membros tem? Quantos estarão presentes? Eu só prego para um público de 20 mil. Antes ficava pedindo esmola, igual aquele moço que há mais de 40 anos pedia moeda na porta do Templo Formosa, e agora ficou assoberbado. Que Deus nos guarde, que Deus nos esconde nele, que Deus guarde vocês, meus irmãos músicos da orquestra, quando vocês tocarem e entenderem, não é espetáculo, é adoração. Que quando vocês do ministério de louvor cantar, que vocês, por mais técnica que tenham de imprimir, por mais melisma, falsete, agudo, grove e grave que vocês possam imprimir, não é espetáculo, é adoração. Por mais que alguém tenha conhecimento bíblico, teológico, conheça grego, hebraico, aramaico, domine hermenêutica bíblica, teologia sistemática, não é espetáculo, não é para tentar impressionar. Aqui é lugar de adoração, pregação e oração. Se você acredita nisto, adore ao teu Senhor, porque essa igreja há 12 anos não dá espetáculo, mas te promove adoração. Não dá show, mas te leva a servir ao Rei. Agora, tem um dilema. Quando você não atender às expectativas que tem o teu respeito, se prepare para saber de fato quem são as pessoas. Ele queria espetáculo e Jesus não respondeu palavra alguma.
já que não me respondeu, ou já que não atendeu a minha expectativa, está no texto. Começou a zombar dele, a escarnecer dele. Querida, querido, eu não sou mais tão menino assim, sou um jovem obreiro, tenho 40 anos de idade, mas eu tive uma boa escola ministerial, são mais de 20 anos no ministério. Deixa eu te falar uma coisa, você só conhece as pessoas depois de muitos anos. Pare com essa imaturidade. Conheceu ontem, amiga, te amo. Calma, calma. O dia que você contrariar ela, que você vai saber se ela é tua amiga. O dia que você falar para ela, minha amiga, essa tua roupa está muito indecente. Que namorado é esse que você me apresentou? Que cara estranho. Esse rapaz é crente? Meu amigo, não é conhecendo ontem. Tamo junto, varão, conte comigo. Calma, calma. Por isso que nós, enquanto pastores, líderes, a gente não se impressiona com performance no púlpito. E nem cobreiro que chega com credencial, que eu sou isso, eu sou aquilo. Senta aí, meu filho. Vamos convivendo. Meu irmão, tem gente que demora 10 anos, 15 anos para revelar de fato quem é. Se você estudar direitinho, segundo o livro do profeta Samuel, do capítulo 13 até o 15, são apenas 2 capítulos. No capítulo 15, Absalão se rebela contra o pai. Mas sabe quantos anos ele demorou para revelar que ele era um rebelde? 11 anos. 11 anos. Sendo filho de Davi. 11 anos. E a gente conhece um obreiro ontem e diz: grande homem de Deus. Você conhece ele? Você conhece ela? Queridos que amam pregadores de YouTube, cantores de YouTube, sua referência não são eles, sua referência está sentada aqui, 12 anos com a vida aqui. Você sabe quem é, não dá para esconder quem é. Você sabe o nome da esposa, você sabe o nome dos filhos, você sabe quem ele é, onde trabalha, onde mora, o que faz. Só foi Jesus confrontar Herodes, não atendendo o que ele queria, que ele se revela. Quer conhecer um obreiro? Frustra as expectativas dele. Deixa ele, como diria no Haddad, deixa ele no molho. Deixa ele no sal. Ei, pastor, eu sou pregador, o senhor não me coloca na escala para pregar. Estou te testando. Não precisa falar que está testando. É aí que ele vai revelar quem ele é. Porque tem gente que só vai demonstrar quem é quando não tiver as suas expectativas atendidas. E pasmem, cuidado com esse perfil de pessoas, porque eles estão dispostos a qualquer coisa para jogar você na lama, por você não ter atendido as expectativas deles. Já que não fez o sinal que eu queria, ou o espetáculo que eu desejava, vem aqui que eu vou botar uma túnica resplandecente em você. Se não faz o que eu quero, eu te transformo em quem eu quero que você seja. Se não concorda com as minhas práticas erradas, eu te acuso do que você não é, só para você ficar tão sujo quanto as práticas erradas que alguém quer fazer. Só que o que ele não sabia, e a gente sabe, é que a cruz de Cristo é tão poderosa, e o Cristo da cruz é tão poderoso, que até a inimizade que aquele que queria fazer de Jesus um espetáculo tinha com Pilatos, Jesus Cristo fez a barreira da inimizade cair, para nos ensinar que a igreja não está aqui para dar espetáculo, mas ela está aqui para promover a reconciliação entre as pessoas com Deus e entre as pessoas umas com as outras. Igreja é lugar de reconciliamento com Deus, mas é também lugar de pessoas se reconciliarem. Se tem gente
gente brigada na igreja, você está no lugar errado, e não diria no lugar errado, mas você não pode permanecer neste lugar brigado com pessoas, porque o Cristo já cruz, e a cruz de Cristo já derrubou a barreira da separação que havia entre nós. E deixa eu ser irônico, mas ser verdadeiro: se até Pilatos e Herodes, que eram inimigos, fizeram amizade, não vai ser você que vai ficar brigada com a irmã, tomando ceia, cantando, participando do departamento. Não dá para ficar de mal comendo mingau na panela de sal. Faça as pazes hoje, para a glória de Deus, porque a cruz de Cristo nos reconciliou com Ele, mas nos deu as possibilidades de nos reconciliar com o próximo. Irmão, a minha palavra ela é de pregação, mas também tem sempre um cunho pastoral. Estou todo dia na igreja, eu vivo na igreja, treino obreiro, eu sou educador cristão, o Fernando sabe disso. É assim, irmão, tem coisa que a gente vê na igreja que a gente fica doido da cabeça. O irmão é uma bênção com o microfone, acaba o culto, não guarda aquela irmã. Como é que é isso, irmão? Me explica isso. Como é que você consegue essa audácia? Como é que alguém consegue congregar e estar de mal com o irmão? Como é que alguém consegue tomar ceia e não falar com os pais, com os sogros? Não gostar da cunhada? Eu sei que tem cunhado que é problemático, cunhada também. Família é assim mesmo, irmão. Família é assim, se você não quiser problema, não tenha família. E quando você casar, não tem essa, você vai levar sogra, vai levar sogro, vai levar cunhado, vai levar até cachorro de cunhado. Vai chegando todo mundo, irmão. Faz um churrasco, você vê que chega todo mundo, chega até o tataraprimo que você nem conhece, nunca nem viu. Mas não dá para viver brigado. Você não precisa viver amontoado o tempo todo, mas brigado não dá. Não dá para tomar o cálice brigado. Para ser mais bíblico, esse culto Jesus nem quer. Ele disse: se alguém tiver alguma coisa contra qualquer um de vocês, eu nem quero o culto de vocês. Aí tem pastor por aí que aceita dízimo, lá no Rio de Janeiro, de miliciano, de traficante, de umbandista, de candomblessista, de ateu, de qualquer pessoa. E Jesus está dizendo: nem oferta de vocês, servos. Se tiver alguém, alguma coisa contra vocês, eu quero. Mas para fazer o caixa da igreja crescer, a gente aceita qualquer coisa. Jesus não aceita qualquer coisa. Limpa o coração primeiro e depois vem adorar. O último julgamento, a gente encerra. Jesus Cristo diante de Pilatos outra vez, e Pilatos conduziu Jesus até o povo. E como já dito por mim, era costume soltar alguém por ocasião da festa. E tinha um homem acusado de homicídio e de sedição, e um inocente em quem não havia culpa alguma. E Pilatos perguntou: a quem vocês querem que eu solte? E disseram: solte a Barrabás e crucifica a Jesus. Eu quero te pedir uma gentileza, nessa penúltima lição da noite, que você não torça a minha palavra e faça dela instrumento de ideologia política partidária, por favor. Não use fazer comparações. Mas a bem da verdade, preferiram um ladrão, um homicida, do que um inocente. E o que eu estou querendo dizer com isso? Nada, literalmente, do que nós estamos vivendo em muitos espaços do mundo, no campo político. Mas eu estou falando de vida. E o que a gente aprende com o texto para a vida? Vivemos um tempo de inversão de valores, em que homicida e acusado de sedição passa a ser inocente, e inocente passa a ser culpado. E aí eu falo de inversão de valores, não é no campo simplesmente do judiciário. Eu também sou da área do direito, estou envolvido com isso. Não é simplesmente no campo da política, eu estou falando da vida. Agora, neste mês que começa segunda-feira, sempre
é lançado nos Estados Unidos um novo iPhone. E há pessoas que não têm dinheiro nem para embolsar a casa, mas compram um telefone de 10 mil reais sem ter dinheiro para comer direito. Isso é uma inversão de valores. Há pessoas que preferem comprar roupa cara do que ter uma casa minimamente confortável. Isso é uma inversão de valores. Moças, moços que vão casar, não adianta de nada você fazer uma festa de casamento de 70, 80 mil reais, se você sequer tem uma cama decente para dormir. Isso é uma inversão de valores. Nós vivemos numa sociedade de inversão de valores, que tenta impressionar pela blusa da marca que utiliza, e aí se coloca uma blusa da Dudalina, mesmo que seja falsa, mas é para tentar impressionar. Se compra um carro importado, mesmo sem ter condições, para tentar impressionar, e faz uma viagem, publica tudo que faz para tentar impressionar. Eu quero caminhar para concluir essa palavra dizendo: não viva sob a inversão de valores. Eu quero dar uma palavra para quem é pai, para quem é mãe: não alimente a expectativa de inversão de valores no coração do seu filho. Ensina a ele o que realmente tem valor na vida, porque se a gente não vigiar, os nossos filhos crescem achando que o que é mais valioso é um PlayStation, é um Xbox, é um tênis caro, porque às vezes a escola onde ele estuda, ele tem um monte de colegazinhos ricos, ou de papais que dão tudo o que querem, e eles chegam em casa achando que a vida é fácil, achando que a vida é só a roupa que usa, só o tênis que coloca, e passe a ensinar a eles que a vida é primeiro temer a Deus e obedecê-lo em todas as coisas. É isso que realmente tem valor. O que tem valor para nós, sobretudo, não é a marca do terno, não é a marca da roupa, ainda que se vestir bem seja razoável para qualquer pessoa, sobretudo para um cristão, mas o que realmente tem valor é o nosso caráter. Um dia a mulher de Potifar agarrou na roupa de José: eu vou te levar para a cama, pode levar roupa, mas a mim você não deita comigo na cama, porque o que mais tem valor é o nosso caráter, não a nossa roupa, não o nosso carro, não a nossa formação. A formação fica, o carro fica, a casa fica, a roupa fica, mas quem tiver o caráter de Cristo, esse morará com ele para sempre. É isso que tem valor. Diz o texto que ele declarou: castigá-lo-ei e soltá-lo-ei. E bem tranquilo assim, desse jeito que eu estou. Profeticamente eu vou entregar uma palavra ao pastor. Está no texto. E redobravam os gritos. Crucificam. Crucifica. O povo grita, pastor. E grita muito. Ovelha grita. Eu não estou falando de ovelha propriamente dito. Eu estou dizendo que membro de igreja faz pressão para líder fazer a vontade deles. E se a gente não vigiar, a gente cede à pressão e faz o que o povo quer. Uma igreja autêntica, nenhum líder faz o que o povo quer. Segura firme o teu cajado. E eu não estou falando isso somente ao pastor Ricardo. Qualquer líder de departamento, não ceda à pressão. Fica firme, porque se você não ficar firme, você vai levar a igreja à derrota, atendendo aos desejos e anseios do que o povo quer. Pilatos cedeu à pressão e acabou crucificando o inocente, mas graças a Deus pela crucificação de Jesus, que resultou na nossa salvação. Eu termino essa palavra te solicitando a você ficar de pé, para lhe dizer uma verdade do versículo 26. A Bíblia diz que Simão estava indo para a festa. Simão estava indo para onde, irmãos? Para onde? E você nessa noite veio para quê? E Jesus estava indo para onde, irmãos? Isso mesmo, para o Gólgota. Simão estava indo para onde? E Jesus estava indo para onde? Quando essas duas pessoas se encontram, o que prevalece? A festa ou Gólgota? A gente não deve ser motivado apenas por festa. O caminho do crente não é festa. O caminho do crente ainda é em direção à cruz. Aleluia. Ele ia para a festa e Jesus Cristo ia para a cruz. A grande verdade é que a nossa carne quer outras coisas, mas o Cristo da cruz e a cruz de Cristo tem outros planos para a nossa vida.
E quando a gente tiver um encontro com Cristo da cruz e com a cruz de Cristo, não vai prevalecer as nossas vontades, por mais lícitas que elas possam ser. Vai prevalecer aquilo que Deus quer na nossa vida. Diz o texto que ele foi constrangido a carregar a cruz de Cristo e colocá-la nas costas. O sonho dele, como eu disse no início da palavra, era ter apenas uma gota do sangue do Cordeiro tendo pingado na sua túnica, e o que ele não sabia é que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava ali abraçado com ele, e a cada abraço do Cristo da cruz e da cruz de Cristo a ele, o sangue de Jesus ia sujando ele, e na verdade não sujando, ia purificando ele de todo o pecado. E a Bíblia diz, e foi Paulo que escreveu: saldo a Rufo e a sua mãe, que também é minha, dando a entender que a conversão de Alexandre, ou melhor, deste homem de Cirene, resultou na conversão dos seus filhos, Alexandre e Rufo, e de toda a sua casa, porque quem se encontra com Cristo da cruz e com a cruz de Cristo, viverá o resultado deste encontro no seio da sua família, no centro da sua casa. Eu termino essa palavra dizendo que o teu encontro com Jesus vai alcançar o teu marido, vai alcançar o teu filho, vai alcançar a tua sogra, vai alcançar o teu pai, vai alcançar a sua família. Não existe, é impossível ser crente e não carregar a cruz. Irmão Rafael, festa da igreja Assembleia de Deus Renovar. Quais são os conselhos que o Senhor deixa a esta igreja à luz do texto que o Senhor pregou? Se essa igreja quiser continuar sendo uma igreja autêntica, não pode negociar sua identidade. Se essa igreja quiser continuar sendo uma igreja autêntica, ela não pode andar confiada na palavra dos homens, mas a despeito do que os homens dizem, ela precisa confiar na palavra do que o Senhor disse. Uma igreja autêntica é uma igreja que alvoroça o mundo pregando a palavra de Deus, e não fazendo essa balbúrdia política que este país está caminhando de mal a pior. Uma igreja autêntica não produz espetáculo, mas produz reconciliação com o Cristo da cruz e com a cruz de Cristo. Uma igreja autêntica não cede à pressão do mundo. O mundo está dizendo homem com homem é casamento. Para nós, homem com homem é só mais um relacionamento, mas não é casamento. O mundo está dizendo mulher com mulher é casamento. Nós estamos dizendo mulher com mulher é lesbianismo e pecado contra Deus. O mundo está dizendo que 100 gramas de maconha não tem problema algum. Nós continuaremos a dizer 100 gramas de maconha, 1 grama de maconha é pecado, é droga, ainda que seja lícita. O mundo está dizendo que 1 latinha de cerveja não tem problema algum. Nós não iremos negociar, porque nós não estamos aqui para ceder à pressão. Uma igreja autêntica não cede à pressão. Uma igreja autêntica não deixa de carregar a sua cruz. O meu desejo neste primeiro dia de ministração é que essa igreja continue sendo, porque eu sou muito observador. Não é pouco não, muito. Não só sou observador, como tenho um discernimento do Espírito. Eu sei que essa igreja é uma igreja séria. Eu sei que essa é uma igreja bíblica, não é uma igreja perfeita. Mas o intuito da palavra não é só corrigir alguns cristãos, mas é que esta palavra sirva de prevenção para o crescimento que essa igreja terá, para que ela não se perca no caminho e fique pautada em tudo isso que Deus está falando nesse 12º ano. Você pode aplaudir ao Deus da palavra e a palavra de Deus? Glória a Jesus. Eu quero convidar você que ainda não assumiu a sua cruz, que ainda não é cristão ou que está afastado dos caminhos do Senhor. Não basta apenas gostar de vir ao culto, dizer, ouvi uma boa pregação, não necessariamente a minha. Gostei dos louvores, fiquei até arrepiada. Isso não vai te salvar. A única coisa que te salva é o encontro com o Cristo da cruz e com a cruz de Cristo. Reconcilie-se com Deus nessa noite. Volte para Jesus. Volte à comunhão com a igreja de Cristo, com o Cristo da igreja.
Se você está afastado ou afastada dos caminhos do Senhor, se você ainda não é cristão, mas deseja decidir-se por Jesus nessa noite, você pode levantar uma de suas mãos que nós iremos identificar você e orar pela sua vida. Há entre nós alguém que queira voltar para Jesus? Há entre nós alguém que queira entregar a vida a Cristo pela primeira vez? Parece que está sendo transmitido, não está, pastor? Você que nos assiste, se você assim desejar, confessar a Cristo como seu Senhor e como seu Salvador, você pode fazer isso do seu lar. Você pode manifestar isso comentando na transmissão: eu quero Jesus. E certamente nós iremos orar por você, seja aqui ao vivo, seja em outro momento, mas nós estaremos em oração pela sua vida. Aqui na igreja, na nave da igreja, entre nós, alguém que queira voltar à comunhão com Jesus, ou que queira entregar a vida a Cristo? Parece-me que não há. Curva a sua cabeça, por favor, e eu oro, e já peço o pastor Ricardo, por favor, para se aproximar, a quem eu vou entregar o microfone. Nosso Deus e nosso Pai, nós, Senhor, te louvamos porque Tu tens falado conosco pela Tua palavra. A Tua palavra é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito, juntas e medulas. A Tua palavra é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Tu sabes, Senhor, quão desafiador é para nós vivermos, ó Pai, neste contexto de mundo no qual estamos inseridos, para que sejamos de fato sal e luz e compartilhemos a pessoa de Jesus. Por isso, Pai, eu quero te pedir, implementa, imprime em nós esses perfis, essas características discorridas aqui nessa noite por meio dessa pregação, que nós sejamos cristãos e também uma igreja autêntica, que não nega a sua própria identidade, que não negocia a sua própria identidade, que confia sobretudo na Tua palavra e não se guia pela palavra de homens, que sejamos cristãos e uma igreja que não seja instrumento de espetáculo, mas alvoroça o mundo, pregando o evangelho que promove a reconciliação, que possamos, Senhor, não ceder à pressão da nossa própria carne, a tentação provocada pelo adversário da nossa alma, que o Senhor nos dê escape, que o Senhor nos dê livramento, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos esconda em Ti, e que o Senhor nos ajude a carregarmos a nossa cruz, pois para isso o Senhor nos convidou, para isso o Senhor disse: se alguém quiser Te seguir, que negue-se a si mesmo, tome a sua própria cruz e siga. Ó Pai, nós queremos Te seguir, nós queremos ser imitadores de Jesus, e para tanto pedimos a Tua graça para carregarmos a cruz até o final, e não ficarmos apenas, Senhor, na expectativa de celebrações festivas, mas que entendamos o real sentido do Evangelho, que o Evangelho é cruz, que o Evangelho é ignomia, que o Evangelho muitas vezes implica zombaria, calúnia, perseguição, mas que o Evangelho também é triunfo sobre o pecado, é triunfo sobre o diabo, e é vida eterna contigo na glória. Por isso eu quero Te pedir, Senhor, que essas verdades não se afastem desta igreja, da Assembleia de Deus Ministério Renovar. Guarda o pastor Ricardo e toda a sua família, guarda cada um dos obreiros, cada um dos pastores, guarda todos os departamentos, as crianças, os jovens, os adolescentes, as mulheres, os homens, os músicos, a orquestra, ó Senhor, o ministério de louvor, cada um dos departamentos, Senhor, dessa igreja, que Tu possas ajudar os irmãos que trabalham, operam na mídia, os sonoplastas, Senhor, a nossa irmã e irmãos que trabalham, Pai, na comunicação, fazendo, ó Pai, a transmissão em Libras. Senhor, nós Te pedimos que toda essa igreja seja guardada, continue a alcançar aqueles que nos assistem, continue a convencê-los da justiça, do pecado e do juízo, para que eles possam ser transformados pelo poder da Tua palavra. Usa essa igreja para alvoroçar, Senhor, a cidade de São José dos Campos e cidades adjacentes, bem como o estado de São Paulo e essa nação. Que essa igreja seja uma referência, que essa igreja seja conhecida como uma igreja cada vez mais bíblica, cristocêntrica, uma igreja que ensina uma vida diferente em Cristo, uma vida de santidade. Que essa igreja seja luz, seja sal para essa geração corrompida e pervertida pelo pecado. Esta é a nossa oração no nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. A igreja que concorda pode dizer amém. Você pode mais uma vez aplaudir ao Deus da palavra e a palavra de Deus. Muito obrigado.